Há uns anos atrás, a discussão era unção. Quem tem a unção, quem não tem a unção. Eu lembro de uma senhora da nossa igreja que veio dizer para mim assim: eu estou mudando de igreja porque o senhor não tem a unção. Eu falei, como assim, meu irmão, eu não tenho a unção? Não, o senhor não tem a unção. Eu estou indo lá na igreja tal, porque lá na igreja tal, o pastor no púlpito, ele diz assim: Deus está falando, preste atenção. Deus falou comigo, tal. Com o senhor, Deus não fala nunca com o senhor só lê os seus livros aí, o senhor só cita livro, o senhor não cita Deus, o senhor não tem a unção. É engraçado, eu estudo e não tenho a unção. O outro cara chega lá e fala que Deus falou, ele tem a unção. Por isso que uns são, outros não são. Mas tudo bem. E eu achava isso, e cada vez que eu tinha uma experiência dessa, uma experiência pentecostaloide, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada e nem com a ministração do Espírito Santo, eu me fechava. Eu dava passos para trás, eu recuava, o meu preconceito aumentava, o meu ceticismo aumentava. Eu lembro uma vez uma moça veio para mim depois do culto e falou assim: olha, pastor, Deus está dando um presente para o irmão e o irmão não quer aceitar. Eu falei, como assim que eu não quero aceitar? Deus quer me dar um presente e eu não quero aceitar? Claro que eu quero aceitar, pois o irmão não está pegando, pegue. Eu falei, cadê? Eu quero pegar. Eu falei, qual que é o presente, minha irmã? Aí já não sei. É um problema entre o Senhor e Deus. Eu falei, mas eu quero esse presente. Bom, já se passaram não sei quantos anos, eu não sei ainda que presente é esse. E eu acho maldade de Deus, ele escondeu um negócio de mim que ele não quer me dar. Uma vez veio uma outra senhora e disse assim: você colocou o Espírito Santo numa gaiola aqui na nossa igreja. Eu falei, olha, se eu tivesse esse poder todo de aprisionar o Espírito Santo, eu seria um demônio dos quintos dos infernos. E não existe ninguém no mundo que é capaz de colocar o Espírito Santo dentro de uma gaiola. E cada vez que eu ouvia coisas desse tipo, eu me fechava. Mas, pela minha convivência com os meus irmãos pentecostais, eu aprendi sim que existe essa coisa chamada de poder do Espírito Santo, que existe essa coisa chamada de unção do Espírito Santo, e que algumas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de um jeito que outras não foram. Então, quando eu estava caminhando na fé, eu entendi a importância da Bíblia, da verdade. Eu entendi a importância do Espírito Santo e eu clamo pelo poder do Espírito Santo na minha vida e pelos dons do Espírito Santo na minha vida. Eu oro pelo derramamento dos dons do Espírito Santo na vida da nossa comunidade. Só que o tempo foi passando e outra palavra estourou na minha consciência. Amor. Não é só verdade, o poder do Espírito Santo, mas o amor, que é a grande virtude da caminhada cristã e a grande virtude do Cristo. Amor. Jesus não disse, olha, se vocês tiverem a verdade e as doutrinas certas e interpretarem a Bíblia do jeito certo, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ele também não disse, se você estiver cheio do poder do Espírito Santo, todo mundo vai saber que você é meu discípulo. O que ele disse? Se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, então todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, porque isso é um grande milagre. O grande milagre é nós sairmos de nós mesmos para nos dedicarmos ao nosso próximo. Esse é o grande milagre. Nós somos essencialmente egoístas, egocêntricos. Nós somos egos que tendem ao desejo de sermos absolutos. Então nós queremos tudo para nós. Mas quando o Espírito de Deus nos encontra, a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito é o amor. Amor. E eu olho daqui, eu vejo um monte de gente que conhece Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, e que diz que tem a verdade, mas na verdade confunde verdade com crenças, com doutrinas, e que não tem amor. Eu vejo um monte de gente que tem poder do Espírito Santo, e tem dom disso e daquilo, mas não tem amor. Não tem compaixão, não tem generosidade, não tem solidariedade,
não é capaz de perdoar, não vive em paz, promove divisão e confusão em igrejas, em famílias, separa pai, filho, marido, mulher, briga para tudo que é lado, em nome do poder do Espírito Santo. A mesma coisa, em nome da verdade. Falta amor. Então eu falei, sabe o quê? A palavra fundamental da caminhada cristã e da peregrinação espiritual não é nem verdade nem poder. A palavra é amor. Mas eu também olhei para as pessoas que dizem que conhecem a Bíblia e que são apegadas à doutrina e que defendem com unhas e dentes a doutrina correta, a sã doutrina, a reta doutrina, e que querem ver se está na Bíblia, se não está. E eu sou contado, acho que entre essas pessoas, e eu vejo muitas pessoas aqui, a turma da verdade, mas que tem amor. Eu vejo muita gente aqui do poder do Espírito Santo e que tem amor. Eu vejo muita gente que não conhece direito a Bíblia, não tem o poder do Espírito Santo do jeito que a gente acha que ele tem que ter, mas tem amor. E eu falo, e agora? Qual que é a palavra certa? Eu já não sei mais. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que a palavra não é nem verdade, nem poder, nem amor, porque a palavra é sentido. E que as pessoas, elas não estão em busca necessariamente da verdade, não estão em busca necessariamente do poder, não estão em busca necessariamente do amor, elas estão em busca de algo que lhes faça sentido. Algumas pessoas encontram uma experiência religiosa com sentido dentro de uma igreja pentecostal. Outras encontram dentro de uma igreja batista. Outras encontram dentro de nenhuma igreja, nem batista, nem pentecostal, nem presbiteriana, nem sorveteriana, nem nada. Igreja é igreja. Ou sem igreja. Mas encontram sentido para as suas vidas na pessoa de Jesus. Tem um encontro com Deus que está além das doutrinas, das denominações, das igrejas. Elas estão em busca de sentido. E eu encontrei pessoas que falaram coisas para mim que eu fico ouvindo, eu falo, meu Deus. Como, por exemplo, eu acabei de falar aqui, tem gente que acredita que Deus derrubou o avião do Eduardo Campos. Eu falo, isso não faz sentido. Para mim não faz. Mas quem sabe na cabeça de outra pessoa faça. Algumas manipulações da Bíblia Sagrada para justificar posturas, comportamentos, atividades religiosas, que eu olho e falo assim, não faz sentido isso para mim. Não faz sentido. Mas para outra pessoa faz. Ela se encontrou com Deus ali, ela foi encontrada por Deus ali, então tudo bem. E aí você diz assim, pastor, então vale tudo. Não, não vale tudo. Para mim não vale tudo. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu conheço o movimento pentecostal carismático, eu conheço o pessoal do movimento desigrejado e igrejado, eu conheço coisa que faz sentido e que não faz sentido. Então para mim não vale tudo. Mas eu não julgo mais.